Eu estava meditando nessa palavra e eu pude entender que a vida do crente ela é cheia de processos e etapas. E muitos processos e muitas etapas que nós passamos, muitas vezes, ou quase todas, causam em nós ansiedade, tristeza, depressão, dores, marcas, sofrimentos e cicatrizes. Mas é bem verdade que o que importa não é o processo que passamos, mas sim o que geramos no processo que estamos passando. O ano tem 12 meses e é dividido entre primavera, verão, outono e inverno. Cada um tem 3 meses, não é assim? Por quê? Precisa de um processo. Estamos no mês de setembro, não é isso aqui na campanha de vocês? E Jesus me trouxe aqui para falar primeiramente comigo e depois com a igreja, dizendo: ei, eu te vejo no campo, eu te vejo no anonimato, eu te vejo na tua tristeza, eu te vejo na tua solidão, eu te vejo no teu carro, eu te vejo no teu quarto, eu te vejo na tua sala, eu te vejo onde quer que você esteja, e aonde você estiver, o meu olhar te alcança. Aleluia. O Senhor, eu acredito e tenho certeza disso, que desde o mês de janeiro dessa campanha, em cada mês o Senhor teve um mover para a tua vida. E no mês de setembro o Senhor me trouxe aqui para dizer: ei, eu te levei lá para o campo, para depois te apresentar lá no palácio. A vida do crente ela é cheia de etapas, como eu disse. E na vida de Davi não foi diferente. Davi ele foi pastor, Davi ele foi guerreiro. E por último, Davi, ele foi rei. Só que o que poucas pessoas sabem é que Davi não foi chamado para ser rei. Davi não foi chamado para ser pastor. Mas Davi foi chamado e escolhido por Deus para ser guerreiro. Ser pastor foi uma responsabilidade que o seu pai lhe deu. Desde muito novo, ele era o mais novo de sua casa. O seu pai lhe deu a responsabilidade de cuidar das ovelhas no campo. Não foi Deus, foi o seu pai. Mas aquele que tem uma vida com Deus, ele entende que ele precisa obedecer às autoridades estabelecidas sobre si. Embora muitas vezes não é o que nós queremos, mas é o que precisamos fazer, porque necessitamos refletir Cristo em toda a nossa maneira de ser. E Deus só tem responsabilidade com quem tem responsabilidade com Ele. Se você for estudar a palavra do Senhor, Deus nunca chamou ninguém desapercebido, Deus nunca chamou ninguém desocupado. Todos que Deus chamou estavam tendo ou realizando algum serviço. Aí Davi depois ele foi conhecido também como rei. Só que ser rei também não foi o chamado de Davi, mas sim uma recompensa pelo seu trabalho. Porque todo trabalho, pastora Michele, ele gera uma recompensa. Mas o Senhor havia chamado Davi para ser um guerreiro. Irmã Juliette, prove isso na Bíblia? Eu provo. Quando Davi deixou de pastorear suas ovelhas por um dia, não aconteceu nada. Quando Davi deixou de colocar a coroa na cabeça por um dia e se assentar no seu trono, não aconteceu nada. Mas quando Davi deixou de ir ao campo de batalha por um dia, Satanás se aproveitou dessa fragilidade dele e trabalhou na vida dele. Ei, entenda uma coisa: o inimigo só vai se levantar contra a tua vida naquilo que Deus te capacitou para fazer. Não abra brechas, mas viva o propósito de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Davi ele estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. E ser pastor naquela época não era um trabalho digno, não era bem visto, não era bem quisto. Tanto que todas as vezes quando Davi ele ia para sua casa para poder comer com a sua família, ele não comia à mesa, porque ele tinha um cheiro ruim. Ele comia do lado de fora, porque isso daí era osso dos ofícios. Quer dizer, eu trazia comigo marcas ou características da função que eu exercia. Davi ele começou lá no campo. Só que Deus não tinha o campo para Davi, Deus tinha o palácio. Oh, aleluia. O campo é onde ninguém quer estar, é onde ninguém vai, é onde ninguém olha, é onde ninguém deseja, mas é onde Deus coloca o crente para começar na caminhada. O campo é a escola de Deus. Olha só, ele estava lá, pastora Michele, cuidando das ovelhas.
Aí eu acredito que Deus olha para ele e fala assim: ei Davi, eu já vou começar a forjar em você aquilo que eu te chamei para ser. Eu vou permitir que um leão chegue. E a Bíblia diz que o leão foi de encontro àquelas ovelhas para tentar matar as ovelhas de Davi. E Davi, um menino tão pequeno, e a Bíblia diz que ele conseguiu matar aquele leão. Outro dia então vem o urso e vai também tentar destruir aquele rebanho. E Davi mais uma vez defende as ovelhas de seu pai e mata aquele urso. Ei, sabe o que Jesus estava dizendo? Davi, não importa o lugar que você está, o que importa é a obra que eu já comecei na tua vida. Aleluia. É lá no campo que você está escondido, é lá que você está abandonado, pois é lá que eu já vou começar a aperfeiçoar aquilo que eu já declarei e determinei para a tua vida. Eu imagino, irmãos, vamos imaginar comigo, que no dia que Davi matou o urso, pastora Michele, eu imagino que ele chegou em casa correndo, eufórico, querendo contar para a mãe e para o pai. Qual é a criança que mata o urso? Qual é a criança que mata o leão? Eu imagino que a língua dele coçava e ele queria dizer: mãe, pai, você não acredita? Hoje veio um leão tentar matar as suas ovelhas, mas eu, pela misericórdia do Senhor, matei aquele leão. Só que a Bíblia diz que Deus não permitia que Davi falasse. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava dizendo: ei Davi, vai gerando no secreto, que no tempo certo eu revelo que eu estou forjando em você. Aleluia. Não, você não entendeu o que Jesus está me dizendo e te dizendo nessa noite. O que você está gerando no oculto, Deus vai fazer notório no meio de todo mundo. Se não houvesse um propósito, Deus não permitiria isso acontecer na tua vida. Se Ele permitiu o urso, se Ele permitiu o leão, é porque o Senhor já está forjando em você o caráter de guerreiro, de vencedor, de soldado de Cristo. Aleluia. Não, Davi, não fala agora não, fica quietinho. Vai gerando calado, que no tempo certo você não vai falar. Eu vou mostrar o que eu fiz lá no campo, na tua vida. A Bíblia diz então que Davi chega diante do seu pai, e o seu pai fala assim: Davi, os seus irmãos estão na guerra, e você precisa me trazer notícia dele. Aproveita, leva comida, leva água, mas me traga notícia dos seus irmãos. Davi então, muito obediente, prepara tudo e vai até o campo de batalha. Chegando lá, ele dá de cara com o exército dos filisteus. Um exército muito grande de homens fortes, habilidosos, armados, que afrontava, que perseguia e tentava humilhar o povo de Deus. Na frente desse exército, pastora Michele, havia um homem por nome Golias. Era um homem muito grande, um gigante, forte, com mais de 3 metros de altura. E ele gritava e caçoava do povo de Deus. Eu acho que eu já falei isso aqui. E ele falava: ei, não tem um que tenha coragem de vir me enfrentar. E o mais interessante é que havia o exército inteiro de Saul ali, dizendo que estava no nome do Senhor, mas não tinha coragem de enfrentar o inimigo que estava ali afrontando na sua frente. Aleluias, aleluias. Você vai entender o que Jesus está falando com você nessa noite. De repente chega um menino que ninguém conhece, que ninguém dava nada, que vivia lá no campo, abandonado, rejeitado por todos. Ele vê aquele gigante afrontando o povo de Deus, o Deus de Israel, e ele diz: ei, quem é esse incircunciso para falar assim do meu Deus? Aleluia. Oh, irmãos, quem sabe o Deus que serve não tem medo de ameaça do inferno. Aleluia. Quem sabe o compromisso que assumiu com Deus, ele honra a Deus no seu andar, no seu falar, no seu vestir, no seu modo de viver. Ele reflete Deus em tudo. Davi então olha para aquele gigante e fala: quem é esse que está afrontando o povo de Deus? E muitos olham para Davi e perguntam: e quem é esse menino? Achando que é alguma coisa diante desse gigante. Davi, aos olhos dos homens, ele não era ninguém. Davi, aos olhos dos soldados, ele era incapaz.
pequeno, frágil demais, sem experiência nenhuma para poder enfrentar aquele gigante. Mas você lembra que lá no campo, ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão, e o Espírito Santo mandou ele ficar quietinho. Chegou o momento do Espírito Santo falar por Davi aquilo que ele nunca pôde falar. Oh, aleluia, aleluia. Você não está entendendo o que Jesus está dizendo para você, não? Ei, esse anonimato na tua vida está fazendo gerar algo que no tempo certo eu vou fazer notório e vai ser ferramenta de vitória. Aleluia. Você não vai precisar falar, você não vai precisar mostrar, mas eu vou revelar sobre ti tudo aquilo que eu executei lá no secreto do teu quarto. Aleluia. Chegou a hora de Davi mostrar que ele estava no campo, mas não estava esquecido, que ele estava cuidando de ovelha, mas que ele estava sendo forjado por Deus. Ele chega então diante de Saul e ele fala assim: ei, eu vou lutar. Como assim você vai lutar? Como você vai lutar? É um gigante. Que experiência que você tem? Quem que é você? O que você vai fazer? Olha o tamanho dele, olha você, Davi, não tem condições. Aí Davi olha para Saul e fala assim: olha, você não sabe, mas lá no campo eu já matei um urso e eu já matei um leão. Me mostra qual dos seus soldados aqui já teve essa experiência. Aleluia, aleluia. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu conheço a voz que falou comigo lá no campo, é a mesma que está falando comigo aqui e está dizendo: pode ir, Davi, porque eu já te revesti para essa guerra. Aleluia. Chegou o momento de Deus mostrar para Davi, para as pessoas, a verdadeira identidade que Deus havia forjado para Davi. E a Bíblia diz então que Saul fala assim: então pega a minha armadura e coloca nele. Coloca, Eliana, nele. Mas para quê? Para você pelo menos ter alguma chance. Vai lá, Davi. Coloca o capacete, coloca a espada, coloca o escudo, para você poder enfrentar Golias. Só que o mais interessante é que todo soldado, quando ele ia para a guerra, ou quando ele ia usar uma armadura, escute isso, ele tinha tatuado na sua armadura o brasão da sua tribo, que era a marca do animal, ou de algum símbolo que representasse a sua tribo. Saul então, ele era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim, o animal que representa a tribo de Benjamim é um lobo. Então na armadura de Saul tinha desenhado o quê? Tinha o quê, igreja? Um lobo, certo? Todo mundo gravou isso? O símbolo que representava a tribo de Benjamim era um lobo. Saul, ele era da tribo de Benjamim, então automaticamente a sua armadura tinha ali figurada um lobo. Davi, por sua vez, era da tribo de Judá. E o animal que representa a tribo de Judá é o leão. Oh, aleluia. Saul então manda colocar a veste dele em Davi, para Davi vencer a batalha sendo lobo. Só que Davi olha para Saul e fala: olha, Saul, eu não vou usar essa ferramenta, eu não vou usar essa vestimenta, porque se Deus te chamou para ser lobo, você vai ser lobo, mas Deus me chamou para ser leão, então eu vou para essa guerra sendo leão. Aleluia. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu vou vencer essa guerra sendo aquilo que Deus disse que eu sou. Se Deus te escolheu para ser lobo, seja lobo. Mas se Deus me escolheu para ser leão, eu posso ser pequeno, eu posso ser frágil, eu posso ser indefeso, mas o Deus que opera em mim ainda garante vitória. Aleluia. Aleluia. Sabe o que o Senhor está nos dizendo nessa noite? Para de querer usar a ferramenta dos outros, vestimenta dos outros, armadura dos outros. Seja aquilo que eu te chamei para ser. Você vai vencer essa guerra sendo aquilo que eu disse que você é. Aleluia. Aleluia. Por isso tem muitas pessoas que não vencem, vive um ciclo vicioso. Está aqui, parece que vai subir, quando de repente volta de novo. Por quê? Ele não consegue colocar em si ou desenvolver em si a identidade que Cristo lhe deu. Porque eu quero ser igual a pastora Michele.
Ah, porque se eu não cantar igual a irmã Elisângela não serve. Mas Jesus está dizendo, e se eu quiser te usar diferente? E se eu quiser fazer diferente na tua vida? E se eu quiser no meio da tua pequenez mostrar a minha grandeza? E se eu quiser na tua falta de força mostrar o meu poder? E se eu quiser confundir os grandes com a tua presença? Aleluias! Não é sobre nós, igreja, nunca foi sobre nós. É sobre Ele. Tem um hino que diz: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você pode declarar? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Jesus está dizendo, não importa como eu vou te usar, o que importa é que é para a minha glória. Aleluia. Davi, ele entendia, ei, eu sou leão, então eu não vou vencer essa batalha sendo lobo. Você não sabe o que Jesus estava fazendo comigo lá no campo. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe as lágrimas que eu já derramei para estar até aqui. Você não sabe quantas noites de sono eu perdi, quantas orações eu fiz, ou quantas orações eu não fiz, mas só me ajoelhei e disse, Senhor, eu estou aqui. Você não sabe o que eu reguei lá no secreto. Você não sabe o que eu coloquei lá no altar. Você não sabe o que Ele me disse. Você não sabe quantas vezes eu acreditei ou até deixei de acreditar no que Ele disse que faria. Você não sabe quantas vezes eu caí, mas quantas vezes Ele me levantou. Então não venha dizer que eu não sou capaz de vencer, porque o Deus que me viu no campo, foi Ele que me trouxe ao campo de batalha e disse, vai nessa tua força. Aleluia. Não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Ele. Ele me viu quando ninguém me viu. Ele olhou para o campo onde ninguém olhava. Ele procurou nos palácios e não achou ninguém. Ele procurou na mesa dos príncipes e não encontrou ninguém. Ele procurou entre a classe alta e não achou ninguém. Ele procurou entre os nobres e não achou ninguém. Ele procurou entre os que estavam em destaque e não achou ninguém. Mas quando ele olhou para o campo, ele viu um menino pequeno, incapaz, mas que tinha um coração que acreditava no poder do Deus que ele servia. Aleluia. Você está entendendo o que Jesus está falando para você? Ei, chegou o tempo de eu te tirar do campo e te trazer para o palácio, para mostrar que o que você veio regando aí no começo dessa campanha, representando o começo do ano, já começou a florescer na tua vida, porque tudo é feito de etapas. Aleluia. E a Bíblia diz então que Davi, ele não tinha nada para lutar contra aquele gigante. Mas quem disse que era a ferramenta que Davi ia usar? Mas era quem ia usar? Davi. Ei, não é o teu dom, é quem te deu o dom. Não é o que você faz, é o que Ele faz através de você. Oh, aleluia. Não é quem você é, mas é quem Ele é através da tua vida. Aleluia. É uma oração que eu faço, irmãos. Eu falo para Jesus, Jesus, não mostre quem a Juliette é, porque tem pessoas que oram, Jesus, mostra quem eu sou para fulano, revela quem eu sou. Jesus, não. Eu falo, Jesus, não mostra quem é a Juliette não, porque a Juliette não é nada, não tem nada de bom para mostrar, mas mostra quem tu és em mim. Porque quando o Senhor, Ele é revelado através de nós, irmãos, aí a coisa é diferente.
Aí ele entra onde a gente não pode entrar, ele fala o que a gente não pode falar, ele muda o que a gente não pode mudar, ele transforma o que a gente não pode transformar, ele abre o que a gente não abre, ele fecha o que a gente não fecha, ele opera o que você não opera, ele faz aquilo que nós não somos capazes de fazer. Foi o que ele fez com Davi. A Bíblia diz então que Davi, ele fala assim: com que vou lutar? Já sei, eu vou lutar com aquilo que eu sou bom. O que você é bom? Estilingue, lá em Recife fala estilingue, badoque, alforje. Eu sou bom nisso. Mas parece ser tão insignificante, Davi, diante de um gigante. Você não entendeu. Não é quem eu sou, é quem é comigo. Aleluia. Davi então ele desce lá no ribeiro e pega quantas pedras, igreja? Quantas pedras, igreja? Vamos lá, essa igreja conhece a Bíblia. Quantas pedras? 5 pedrinhas. Ele derrotou Golias apenas com uma, mas ele pegou 5. Aí, irmã Juliette, Davi ele estava pensando assim: eu vou jogar a primeira, se não der certo eu jogo a segunda, se não der certo eu jogo a terceira. Foi assim, igreja? Não. Davi ele tinha certeza que Deus ia derrubar o gigante na primeira. Só que outro dia eu volto aqui para falar sobre os mistérios da pedra de Davi. As outras 4 pedras, Davi ele enfrentou mais outros gigantes. Então tudo que o Senhor nos dá, irmão, nunca é à toa. Tudo tem um propósito, um porquê e um objetivo. Davi então ele desce lá no ribeiro e pega aquelas pedras. E quando ele está indo diante de Golias para derrotar aquele que afrontava o nome de Deus, a Bíblia diz então que seu irmão chega diante dele e começa a o indagar: mas quem que é você, Davi? De que exército que você é? Quem falou que você podia estar aqui? Quem falou que você pode vencer esse gigante? Não é isso que a gente escuta? Que você... Só que a Bíblia diz que Davi, ele tira os olhos do seu irmão e ele foca os olhos em Golias. Oh, aleluia. Sabe o que Davi nos ensina com essa atitude? Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo e ninguém vai me tirar dele. Outra coisa que Davi nos ensina: Deus não me chamou para lutar contra o meu irmão. Deus não me chamou para matar ovelha do mesmo rebanho. Minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. A minha luta não é contra o meu irmão que coloca a mão na Santa Ceia junto comigo. A minha luta não é contra o irmão nem contra a irmã que está no banco adorando junto comigo. A minha luta é contra Golias. E Deus me chamou para eu derrubar Golias. Davi estava dizendo: ei, meu irmão, a minha luta não é com você não. Deus me chamou e te chamou para a gente unir forças e derrotar Golias. Aleluia, 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 aleluia. Temos que ser unidos. É unidos que a gente vai derrotar Golias. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas estão dizendo, irmã Juliette, que já está no mês de setembro e não aconteceu nada. E quem disse não foi quem não me conhece não, é quem está junto comigo. Mas Jesus está dizendo: ei, foca em Golias, porque quem dá vitória sou eu. Aleluia. Foca em Golias, porque quem vai derrotar esse gigante ainda sou eu. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Mas Juliette, mas já estamos no mês de setembro, acabando. E até agora, pastora Michele, eu ainda não vi. Esses 12 meses aí de vitória eu ainda não vi. Já teve tanta gente contando bênção aqui na frente, irmã Elisângela, mas eu ainda não contei. Ei, aleluia. Mas quando parecia que não tinha mais jeito, foi nesse momento que Deus começou a usar Davi. E Deus não usou Davi com a capacidade que ele achou que ele tinha. Deus usou Davi na sua pequenez. Deus usou Davi na sua fragilidade para mostrar que era Deus que operava, era Deus que chama, é Deus que capacita e é Deus que garante. Aleluia,
Aleluias. 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 A Bíblia diz que quando Daniel, aleluias, ele se ajoelhou diante do Senhor e ele começou a clamar. Depois de muitos dias, Deus falou: ei, Daniel, eu já tinha escutado a tua oração desde o primeiro dia. Mas Deus, por que você está respondendo só agora? Porque eu queria ver a tua perseverança, Daniel. Eu queria te dar resistência. Eu queria te dar experiência. Oh, aleluia. Eu queria te fortalecer, Daniel, para você entender que não é o tempo, mas é o propósito que eu tenho sobre a tua vida. Aleluias. 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 Oh, aleluias. Irmãos, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Alguém que tem dito ao Senhor dessa forma: Senhor, eu não quero mais que o Senhor fale, eu quero que o Senhor faça, porque eu não aguento mais ouvir e não ver se cumprir, Deus. E Deus está dizendo: ei, quando eu me calo é porque chegou o momento de eu agir, chegou o momento de eu derrubar Golias, chegou o momento de eu fazer na tua vida. Aleluias. 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 É bem verdade que muitas vezes as promessas do Senhor acalmam nosso coração. Mas vamos ser sinceros. Janeiro Deus fala, a gente, opa, beleza. Fevereiro, janeiro não foi, mas fevereiro tá. Não foi, março, março foi aí, né? Abril, e quarto mês ainda nada. E a gente vai fazendo o que? A gente vai desanimando. E Deus falando e a gente vai desanimando. Aí chega um momento que a gente fala assim: Deus, não fala mais não, faça agora. Aí Jesus traz a irmã Juliette e diz assim: chegou o momento de eu me calar. Não pense que o meu silêncio vai ser a minha ausência, mas é o momento de eu começar a trabalhar ao teu favor. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Irmãos, escute só. Quando o exército de Deus se calou, porque não tinha mais como enfrentar Golias, não sabia mais o que dizer ao inimigo que o afrontava. O povo estava sendo afrontado, irmãos. O povo de Deus estava sendo envergonhado. Escute isso. Eles não tinham nem mais o que dizer para os adversários. Foi neste momento que Deus não falou mais nada. Deus falou: vou mandar Davi? Falou, igreja? Deus falou: estou mandando socorro? Deus não falou. Deus chegou e fez. Não, você perdeu de dar glória. Quando Deus se cala é porque é o momento dele começar a fazer na tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz então que Davi, ele mira em Golias. E ali acontece exatamente o que Deus já havia planejado lá no campo. Ei, Davi, você já matou urso? Você já matou leão? Agora você vai entrar numa prova diferente. Você vai experimentar o que é derrotar gigante. Perceba que conforme Deus foi acrescentando na vida de Davi, as provas foram aumentando. Um urso, um leão, um gigante. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Quanto mais vai ficando apertado, mais próximo do meu objetivo você está chegando. Aleluia. Todo mundo conhece o que é um funil? Todo mundo sabe o que é funil? Qual é a parte mais estreita do funil? É o começo? Pode responder, igreja, sem medo. É o começo? É o quê? É o fim. Porém é o fim. Ei, não precisa de fazer isso não. Mas pelo Espírito Santo de Deus, olha para a pessoa que está do teu lado e fala: é estreito. Ah não, irmão, desse jeito eu não ia querer que ninguém falasse para mim não. Não. Ou fala crendo ou não fala. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: é estreito, mas é o fim. É estreito, mas é o fim. Aguenta, que Jesus está chegando aí. Oh, aleluias. 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 Aleluias.
Senhor me trouxe aqui nessa noite para conversar com você e te fazer entender, porque a palavra do Senhor foi feita para ser ouvida, entendida, compreendida e vivida. Jesus me trouxe aqui. O cafezinho que eu e a Elisângela estamos devendo uma para outra, a gente está tomando hoje aqui na igreja. Jesus nos trouxe aqui para tomar um cafezinho com Ele. Sabe o que Ele está dizendo? Fica tranquilo, porque o que tu está gerando lá no campo, chegou o tempo de eu mostrar para Saul quem é Deus sobre a tua vida. Aleluia. Fica tranquilo, porque as experiências que eu estou te dando lá no anonimato, que ninguém sabe, que ninguém vê, que ninguém conhece, que ninguém contempla, eu vou fazer notório sobre a tua vida e vou dizer: eu sou o Deus de janeiro, eu sou o Deus de fevereiro, eu sou o Deus de março, eu sou o Deus de abril, eu sou o Deus de maio, eu sou o Deus de junho, eu sou o Deus de julho, eu sou o Deus de agosto, eu sou o Deus de setembro, eu sou o Deus de outubro, eu sou o Deus de novembro, eu sou o Deus de dezembro. Ei, sabe o que Ele está dizendo? Eu tenho o teu passado, eu governo o teu presente e já determinei o teu futuro. Aleluias, aleluias, aleluias. Corre lá, Robertiana, coloca lá. Ainda estou dentro do meu horário, escute só. Aí Davi vai e vence Golias. Passa então algum tempo, ele se torna rei. E a Bíblia diz que Davi se tornar rei foi uma recompensa pelo seu trabalho. Sim ou não? Tá, mas ele foi chamado para ser guerreiro. Perceba que mesmo sendo rei, ele não deixou de ser guerreiro. Aí um dia que ele está no campo, ele falou: o quê? Deixa eu aproveitar minha coroa. Ei, quando o Senhor nos coloca numa posição de honra, não é para a gente, é para Ele. É para Ele. Cuidado para não desfrutar da forma errada. A gente pode desfrutar, irmão, tem que desfrutar sim. Mas até desfrutando, temos que lembrar que tudo veio dele, tudo é para Ele. Davi então está lá no palácio, como vocês sabem. E ele dá uma olhadinha para a casa vizinha. Quem é que ele vê lá? Betseba, tomando banho. E ele, ao invés de fugir para longe, ele foge para perto. Se ele estivesse fazendo o que Deus chamou para fazer, ele não tinha caído. Irmão, escute isso que eu vou falar pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou falando primeiramente para mim. Não existe super crente, não existe super homem, nem existe super mulher. Ah, eu não peco, mentira. Senão Deus já teria te arrebatado. Ninguém vai para o inferno por causa dos pecados que cometeu. As pessoas vão para o inferno por causa do perdão que elas não aceitaram da parte de Deus. Porque aquele que confessa aí, deixa, alcança misericórdia. Todos os dias o pecado está lá na nossa porta, ó. Posso entrar hoje? Ele vem de manhã. Aí você fala não. Aí ele vem à tarde. E agora, posso? Aí você não. Aí ele vem à noite. E agora, posso? Não. Ele vai batendo todos os dias. Por quê? Ele quer vencer a gente pelo cansaço. Pelo cansaço. Só que o nosso Deus, ele é tão glorioso. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso, que ele fala assim: ei, conta tudo para mim, porque aquilo que você não pode vencer sozinho, eu te ajudo a vencer. Se Davi tivesse corrido lá para o quarto e tivesse falado: Senhor, estou sendo tentado, me ajuda, Deus teria o ajudado, porque o próprio Deus disse: Davi, se você quisesse mais, falasse comigo, Davi, mas não fizesse do teu jeito. Jesus está falando conosco, irmãos, nessa noite. Quantas pessoas estão feridas porque tem tentado vencer sozinho aquilo que é para vencer aos pés de Cristo? Quantas pessoas têm ostentado o personagem de sou forte o tempo todo, nada me abala, estou sempre por cima, e por dentro implodindo,
E muitas vezes nem sente mais a presença de Deus, virou só um personagem. Quantas pessoas estão assim? E eu falo começando daqui, para depois para aí. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas o que vão falar? É assim, pastora? A irmã Juliette, a pastora, Jesus está dizendo, entrega no altar, porque aquilo que você não pode fazer, eu posso. Aquilo que você não pode vencer, eu venço por ti. Aleluia. Aleluia. Davi tentou vencer sozinho. Perceba, um homem escolhido para ser guerreiro foi vencido pelo seu próprio desejo, pela sua própria autoconfiança. Eu e você, talvez no dia de hoje, iríamos olhar para Davi e dizer assim: já era teu ministério, esquece, pecou, errou, cai fora. Esquece coroa, esquece trono, esquece tudo. Aí Davi vai lá e escreve o Salmo 53. É isso? 53, 54, 51? 51, pulei 2. Senhor, não retires de mim o teu espírito, nem me lance fora da tua presença. Davi, ele estava dizendo para Jesus: Jesus, tu sabes quem eu era no campo, tu sabes quem eu fui lá no campo de batalha, tu sabes quem eu sou no palácio, tu sabes quem tu és na minha vida. E talvez por esse erro de Davi, ele mesmo pensou: Deus não vai mais fazer, Deus não vai mais executar aquilo que ele disse que faria na minha vida. Mas a misericórdia do Senhor se estendeu nisso, em mostrar que Ele não esconde os nossos defeitos, mas através dos nossos defeitos Ele revela a sua misericórdia e o seu perdão. Aleluia. Aleluia. Irmã Juliette, você veio numa campanha trazer uma palavra dessa? É, porque tem alguém que está precisando ouvir isso. Tem alguém que está precisando ouvir isso, irmãos. A palavra do Senhor não volta vazia. Aleluia. Sobe aqui, crianças. O Senhor está dizendo: ei, o teu momento de fraqueza hoje não determina aquilo que eu tenho para a tua vida. Aleluia. Eu te vi no campo, eu te trouxe para o campo de batalha, eu te coloquei no palácio, mas a minha presença ainda é na tua vida. Aleluia. Aleluia. E quantas vezes nós não duvidamos daquilo que o Senhor disse, mas o Senhor me trouxe nessa noite aqui para dizer: ei, eu ainda vou cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família e no meio dos teus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.